Existem relatos de uma criatura chamada Carazi, que algumas pessoas afirmam já ter visto durante a noite em algum lugar da casa. O que se sabe sobre ele é que aparenta ser um garoto de 6 anos de idade. Porém, o que diferencia de uma criança normal é que o seu olho é absolutamente negro, sem íris e no escuro causa certo reflexo. Ele também não tem boca, e onde deveria ter uma, existe apenas um fiapo de pele como no resto do seu rosto. Alguns também dizem que ele tem garras ao invés de dedos. O Carazi, ele entra à noite na casa das pessoas e se esconde em qualquer cômodo, menos nos quartos. Ele sempre procura um canto escuro, geralmente embaixo ou atrás dos armários, sofás, estantes ou na parte de cima. Assim haja espaço para se esconder. Mas ele não está limitado a esses lugares, pois ele espreme e comprime o seu corpo de forma inacreditável e com a finalidade de entrar em qualquer lugar e ficar ali. E durante a noite ele está ativo, fica atento a qualquer movimento na casa, e quando alguém se levanta para beber água ou ir ao banheiro, soa como um convite para ele entrar no quarto. Ele entra sorrateiramente e logo procura um bom lugar para se esconder, e o local preferido dele é embaixo da sua cama. E a partir daí, ele passa a te observar, a causar insônia e pesadelos terríveis. O Carazi é muito silencioso em seus movimentos e gosta apenas de ficar te vendo dormir. Mas às vezes é possível ouvir os seus passos pela casa quando ele está se movendo. A sua respiração é realizada apenas pelo nariz quando o ambiente está muito quieto, ou mesmo o som de algo que ele curiosamente encoste. Bem, as coisas variam. Tem pessoas que dizem ouvir unhas arranhando o chão debaixo da cama. Outras ouvem algum barulho que seria simples se não estivessem sozinhos, e que apesar de acharem estranho, ignoram e tentam dormir. Bem, eu recomendo para que nunca olhem embaixo da sua cama durante a noite. A presença do Carazi causa grande mal-estar na pessoa, fazendo com que, inicialmente, tenha apenas dificuldades para dormir. Depois a insônia. E às vezes, as pessoas passam noites inteiras sem dormir, sem saber que está sendo observado. E com o passar do tempo, a pessoa começa a ver a criatura e a sentir quando ela está por perto. Então se tornam tão paranoicas a ponto de poder vê-lo durante o dia. E tem gente que desiste de falar do assunto e apenas finge não ver nada. E outras pessoas acreditam se tratar de uma tulpa. Então, quando levantar à noite e acender a luz e tiver aquela impressão que viu alguém no escuro, pode ser que não tenha sido apenas uma impressão. Bem, tudo isso que eu contei acima são fatos de uma grande pesquisa que fiz pela internet. E eu digo fatos porque o que eu vou contar aqui é real. E aconteceu com a minha família e eu. Eu me chamo Diogo. Esse fato ocorreu em 1992, em uma cidade do interior de Minas Gerais. E na época, eu morava com os meus pais e 2 irmãos. O Breno com 7 anos e a Maria com 23 e eu com 14. Havíamos acabado de nos mudar para uma casa muito grande de 3 quartos, 2 salas, e um dos quartos tinha suíte, e os outros cômodos eram um banheiro social que ficava no corredor da casa, a cozinha, e aos fundos havia um enorme e escuro quintal com várias árvores frutíferas. A casa ficava em uma rua, onde na época a rua ainda era de terra, e haviam poucas casas na rua. Então, quando dava em torno das 20 horas, a rua parecia mais escura que o normal, e de um lado da nossa casa havia uma mata, e do outro, uma casa onde morava um casal de idosos.
que, pelo visto, eles eram bem estranhos. Acredito que eles também viam coisas paranormais ali pelas ruas. O meu pai era caminhoneiro, então ele ficava dias fora de casa. E a minha mãe trabalhava cuidando de uma senhora idosa que morava no centro da cidade. Então, ela tinha que dormir lá dia sim e dia não. Mas certa noite, estava somente os meus irmãos e eu em casa. A minha irmã fazia faculdade e por isso chegava muito tarde em casa. E por ela ter muito medo de ficar sozinha, devido aos vultos e à energia ruim que sentíamos no lugar, ela, quando chegava, me obrigava a acompanhá-la o tempo todo antes de dormir. Mas certa noite, ela estava no banheiro do corredor lavando o rosto e escovando os dentes, e eu estava esperando ela, sentada ao lado da banheira, um lugar estrategicamente perfeito para a visão do corredor. E foi quando eu vi alguém passando pelo corredor e indo na direção da sala. Eu logo pensei que fosse o Breno, porque geralmente ele dormia no sofá vendo TV. E sem pensar duas vezes, eu comecei a colocar medo nela, na minha irmã Maria. Eu falava brincando que tinha visto um vulto no corredor e que era para ela ter cuidado. Ela, morrendo de medo, começou a gritar comigo, brigando, e foi correndo para a sala, deixando a porta aberta. E logo que ela saiu do banheiro, eu me levantei e olhei no espelho que fica de frente para a porta e vi no reflexo alguma coisa distorcida e logo me virei. E foi como que por instinto ou impulso, eu vi uma criatura que parecia um vulto distorcido de uma criança, com um olhar sombrio e malicioso. Ele me olhava como se estivesse me sugando, como se aquilo estivesse absorvendo as minhas forças. E o pior é que aquela coisa só se movia quando eu não estava olhando. Eu virava para o espelho e não via o reflexo da criatura, mas quando olhava para trás, eu via aquilo em outra posição ou em outro canto. Mas quando percebia que eu o notava, a coisa ficava imóvel como uma estátua. Fiquei algum tempo encarando aquilo, mas a coisa sumiu, desapareceu, evaporou. Eu paralisei, entrei em estado de transe, pânico, e a única coisa que eu consegui fazer foi sentar em cima do vaso que estava do meu lado. E assim que sentei, eu ouvi a minha irmã gritando que tinha algo estranho passando na rua. Eu corri até ela, e quando olho pela greta da janela da sala que dava de vista para o alpendre da casa, e como a casa era de grade, dava para se ver a rua. Eu tinha a mesma visão do lugar de onde a minha irmã estava. E nós vimos várias daquelas sombras passando na rua escura, e aquelas criaturas subiam em uma amendoeira que tinha em um canto da rua, um tipo de árvore conhecida como chapéu de sol. As criaturas eram medonhas e tinham a mesma forma do Carazi, com as mesmas características dele. Ouvíamos aqueles espectros sussurrarem de cima da árvore e só enxergávamos aqueles olhos brilhantes e mais nada. A minha irmã estava em estado de choque, mas isso não foi o pior daquela noite, pois logo em seguida ouvimos relinchos e trotar de cavalo, e logo aparece um enorme cavalo negro, como eu nunca tinha visto nada parecido antes. E montado naquele enorme cavalo negro, estava um homem com um sobretudo negro e um enorme chapéu, e ele era idêntico ao Homem das Sombras, também conhecido como Shadow People. Ele parou com o cavalo embaixo da árvore, onde estavam aquelas criaturas, e logo em seguida, os olhos brilhantes das criaturas em cima da árvore desapareceram. Assim como os sussurros pararam. Aquele homem ficou ali por uns 3 minutos, olhando para cima e o seu cavalo bufando, até que ele saiu em disparada e o seu cavalo relinchando.
Os meus irmãos e eu rezamos e dormimos no mesmo quarto. E quando a minha mãe chegou de manhã, contamos tudo a ela. Ela não acreditou. Mas, para sua surpresa, a vizinha que já era de idade, a que morava ao lado, ela veio à nossa casa perguntando se tínhamos ouvido relinchos de cavalo na rua naquela noite. A minha irmã contou tudo o que vimos, e a vizinha acreditou, e até falou que aquele homem no cavalo era um Exu, mas não me lembro o nome dele. Ela também disse que aquelas criaturas menores eram Exus, conhecidos como Erês. Bem, até hoje eu não entendo o que foi aquilo. Eu fiz diversas pesquisas pela internet, mas o mais próximo que eu encontrei foi o Carazi e o Shadow People, o Homem das Sombras. Talvez sejam até criaturas de Sete Além que entraram em nosso mundo. Boa noite. Olá, Fael. Primeiramente, quero agradecer por postar o meu relato em seu canal e quero dizer que sou muito fã do seu canal. Mas sem demoras, vamos ao relato. Boa noite a todos do canal. Eu moro em uma cidade do interior de Goiás, a qual não citarei o nome por motivos pessoais e para minha própria segurança. Eu moro em um sítio a aproximadamente 2 quilômetros da minha cidade e desde a minha infância eu tenho muito contato com o sobrenatural. A minha avó era espírita muito famosa da cidade e hoje irei contar como me tornei o que sou agora. Mas antes, eu irei contar o que me levou a fazer esse pacto com o diabo para me tornar essa besta fera. Bem, por volta dos meus 15 anos, eu comecei a mexer com o crime e tudo ia bem, até que sofri a minha primeira prisão. Eu perdi todas as drogas que estavam comigo para revender e assim eu acumulei uma dívida de mais de 4 mil reais. E nesses tempos, ainda mais na crise que estamos sofrendo nesse país, eu fiquei 2 meses em regime fechado na corporação da Febem e por não conseguir pagar a dívida, eu fui sentenciado à morte pela facção dominante em Goiás, que é o Comando Vermelho. E sabe aquele ditado que quando não fazem algo com você, prejudicam a sua família? Bem, assim aconteceu com meu irmão. Ele foi executado com 3 tiros na cabeça, enquanto jogava bola em um campo na cidade. Quando fiquei sabendo, o meu mundo desabou. Eu só queria a morte, porque o meu irmão levou as balas que eram para mim. Então, movido pelo ódio e a revolta, eu jurei de pé juntos que iria ter a minha vingança e gritei que eu daria a minha alma ao diabo para vingar o meu falecido irmão. Alguns dias se passaram e eu estava pesquisando pactos e essas coisas com o demônio. Eu achei o contato de um homem, o qual não vou citar o nome para minha própria segurança. E ele me passou o passo a passo de como fazer o pacto e obter sucesso. Mas para isso, teria que ser em uma lua cheia e também em uma encruzilhada. E caso contrário, não daria certo. O homem me entregou uma caixa de sapatos e eu dei uma espiada e ali havia uma cabeça de um gato preto e uma planta da qual eu nunca vi na vida. Ele pediu para que eu arrancasse 3 fios de cabelo e pôr na caixa e esperar o horário que eram as 3 em ponto da manhã. E assim cobrir a caixa por completo. E então levar a caixa na encruzilhada. E assim eu fiz. E quando deu 3 horas da madrugada, eu enterrei e esperei por algo. Passou-se um tempo e nada aconteceu. Então, eu assim decepcionado, voltei para casa,
fui descansar e dormi um pouco. Naquela noite, eu sonhei com um homem que vestia terno branco, e no sonho, ele me perguntou com uma voz trêmula e grossa, e falou o seguinte: "Você me chamou? O que você quer?" Então, com um nó na garganta, eu disse para ele: Eu quero que você me conceda o poder de virar um cão do inferno para vingar a morte do meu irmão." Então aquele homem soltou uma risada assustadora e disse que o meu pedido era uma ordem. Disse também que eu teria 10 anos e quando o meu prazo acabasse, ele viria me buscar pessoalmente. Então aquela coisa desapareceu dando uma gargalhada e logo em seguida eu acordei. Bem, chovia muito lá fora. Eu estava meio assustado e me sentia muito diferente, com muita energia e bem mais forte do que antes. Me levantei naquela manhã e fui fazer as minhas tarefas de rotina. E quando a noite chegou naquele dia, eu resolvi sair para andar e pensar um pouco. E foi quando eu senti uma forte dor de cabeça. E depois disso, eu não me lembro mais de nada. Eu acordei no outro dia, nu, em uma floresta próxima. Então, muito assustado, eu fui correndo para minha casa. A minha mãe me perguntou por que eu estava nu. E eu respondi para ela que eu apenas bebi demais. Então eu fui tomar uma ducha e a minha mãe disse que ia para a cidade. E eu fiquei em casa vendo TV. E quando ela retornou, ela me disse que 3 traficantes foram brutalmente atacados. E ela disse também que a cena do crime era chocante, pois haviam braços e pernas estirados para todos os lados. Aí me veio aquela dúvida. E eu pensei: será que fui eu que fiz isso? Bem, eu não sei o que aconteceu quando eu me transformei, mas eu não lembro de quase nada, apenas alguns flashes. Lembro-me que gritos passavam em minha mente enquanto eu tentava me recordar. Me levantei do sofá, fui até o banheiro e olhei para o espelho. E quando eu olhei para a minha imagem, ao fundo, aquele homem, eu acredito que era o próprio diabo. Ele estava lá atrás de mim rindo da minha cara, mas só eu que podia vê-lo. Eu fiquei em choque, desmaiei e acordei com a minha mãe jogando água na minha cara, perguntando se eu estava bem. E a partir daquele dia, toda lua cheia, eu passei a correr para a mata. Então eu inventava alguma desculpa para minha mãe, que eu ia sair com os meus amigos ou coisa assim. A verdade é que eu não sei o que eu faço quando eu me transformo. Eu só sei que me dá uma dor de cabeça e em seguida uma sensação de paz. E as únicas coisas que eu me lembro é de correr no meio do mato em uma velocidade incrível. E logo depois disso eu apago. Bem, eu me sinto feliz de ter vingado o meu irmão. E apesar dessa maldição que eu carrego, eu vivo bem. E de vez em quando eu vejo o demônio balançando um relógio de bolso e rindo diretamente para mim. E isso só acontece em meus sonhos. Acredito que o meu tempo está se esgotando. Eu sei que ele vai vir me buscar em breve, mas eu estou conformado, pois pelo menos eu matei aqueles malditos que fizeram tanto mal a mim e à minha família. E agora, cabe a vocês acreditar ou não, pois só eu sei o que eu sou e o que estou vivendo. Mas para aqueles que não acreditam no sobrenatural, eu só tenho uma coisa para lhes dizer: o sobrenatural existe. E para você que não acredita, ele fará questão de se mostrar quando você menos esperar. Boa noite e bons pesadelos.
Boa noite. Há uns 10 anos, eu tive que dirigir de São Paulo até uma cidade do interior de Minas Gerais chamada Cariaçu. Uma cidade que fica mais ou menos 200 quilômetros de distância. Nesta época, eu trabalhava de faz-tudo para uma entidade funerária e tive que levar uma caixa misteriosa para um determinado endereço até às 22 horas do mesmo dia. O problema é que quando o patrão me mandou fazer isso, já passava das 16. Perguntei antes o que havia na caixa e o meu chefe disse que não sabia, mas que uma mulher muito esquisita havia pago muito bem para que a caixa fosse enviada por nós até o seu destino em Minas e que de maneira alguma fosse aberta por ninguém. Inclusive, possuía um tipo de lacre, com cadeado e tudo. A caixa preta era de metal. E eu cheguei a pensar, por que ela simplesmente não enviou pelo correio, sei lá. Mas acontece que o meu chefe, sabendo que eu poderia questionar, me ofereceu R$2.000, calando-me então de qualquer pergunta ou desculpas para não ir. E a mulher misteriosa ainda me deu mais um cheque no valor de R$5.000. Por essa quantia, eu farei qualquer coisa que me pedissem. Pensem bem, R$2.000 mais um cheque de 5.000 só para entregar uma caixa é muito tranquilo. Liguei em casa e avisei a minha mulher e caí na estrada. A noite ia chegando e eu já estava cansado. Afinal, eu já havia trabalhado o dia inteiro. Mas essa hora extra ia valer a pena. Era o que eu achava. Quando já tinha rodado uns 100 quilômetros, surgiu alguém na estrada pedindo carona. Era um velho muito esquisito, mas não sei porquê. Segui o meu caminho adiante e não parei para dar carona a ele. Mais uns 5 quilômetros à frente, lá estava o velho novamente pedindo carona. Isso era impossível, mas achei que talvez fosse outro velho. E o cansaço já estava me fazendo ver coisas. O velho tinha uma aparência muito pálida e parecia ter uns 70 anos de idade. Mas como parecia inofensivo, então nem pensei duas vezes e parei o carro. "Para onde o senhor está indo?" Ele respondeu que iria para Belo Horizonte. Eu disse que não iria exatamente para lá, mas que poderia deixá-lo um pouco mais adiante. E ele disse que não havia problemas. Era umas 19 horas. E perguntei para o velho qual era o seu nome. Ele disse que se chamava Vladir. Então eu perguntei se ele sabia o endereço que eu procurava. E ele afirmou que conhecia um atalho. E meus amigos, se eu soubesse o que estava por vir, eu nunca teria dado carona para aquele maldito. Quando ele começou a me guiar pelas quebradas no meio das matas, percebi que depois de algum tempo, talvez eu não conseguiria mais voltar sozinho. E disse isso para ele. E com um sorriso sarcástico, respondeu-me que eu nunca mais iria voltar. Então, não deveria me preocupar com isso. Parei o carro na hora e mandei ele sair. E foi neste momento que descobri que já havia chegado no meu destino. Era um cemitério. Sem que eu tivesse comentado sobre a caixa que estava no porta-malas, ele disse: "Você tem algo para mim?" Fiquei pasmo, porque não tenho ideia de como ele descobriu sobre a caixa. Peguei o celular
mas não dava sinal. Ele segurou meu braço com uma força surreal e disse para que eu entregasse a caixa, ou iria me arrepender. Tenho que admitir que o lugar era muito assustador, e eu estava com vontade de agredir o velho, mas me controlei, apenas o empurrei. Ele acabou caindo no chão, e neste momento abriu a boca, mostrando enormes presas para me intimidar. E da sua boca saía um ruído agudo, bem parecido com um rosnado de gato. Em seguida, o velho correu para dentro do cemitério que parecia deserto. Me aproximei e percebi que realmente não tinha mais ninguém naquele lugar. Mas comecei a ouvir muitos barulhos estranhos que vinham lá de dentro. E então eu realmente comecei a ficar assustado. Fui até o porta-malas e atirei a maldita caixa contra a entrada do cemitério, no portão de estacas apodrecendo, por onde o velho havia passado. Acreditem se quiser, mas quando a caixa bateu no portão, acabou rompendo o lacre e estourou, mostrando que dentro dela havia várias bolsas de sangue. Eram aquelas bolsas de hospital com sangue de doadores, inclusive que nem queria o dinheiro e que não iria mais trabalhar em nenhuma funerária. Eu e o meu chefe discutimos bastante. Então resolvemos chamar a polícia. Mas quando a polícia chegou, a mulher já não estava mais lá. Algum tempo depois, me encontrei com a minha cunhada, que coincidentemente é de Minas Gerais. E ela revelou-me que existe na cidade um estranho e antigos casos de vampiros que habitam aquele cemitério abandonado. Inclusive, muitas pessoas e animais foram atacadas na região. E com o tempo, passou a surgir até padres que se diziam caçadores de vampiros. Não sei o que foi tudo aquilo, mas foi uma experiência assustadora, e nunca mais vou esquecê-la por toda a minha vida. Agora, preciso relatar os acontecimentos que vivenciei pouco tempo depois. Logo após a minha saída da funerária. Realmente, eu fiquei por um longo tempo sem saber exatamente o que tinha acontecido naquela noite tenebrosa. Tudo era muito estranho, e nada mesmo iria se encaixar, a não ser que eu tivesse coragem de retornar ao local e me informar melhor. Resumindo, iria fazer uma investigação. Quase um ano depois, e por coincidências no Halloween, tomei a decisão de que iria em busca de uma resposta para o ocorrido naquele cemitério. Se fosse por curiosidade, eu jamais faria isso. Mas este não era o motivo. O problema era que eu nunca mais tinha conseguido dormir novamente bem. Acordava sempre no meio de um pesadelo, onde eu estava correndo sozinho no meio de uma estrada deserta, em direção àquele cemitério. No sonho, aqueles velhos e velhas corriam atrás de mim. Porém, quando eu chegava no cemitério, o portão estava trancado e eu não conseguia entrar. Então as criaturas pulavam em cima de mim, sugando o meu sangue. Daí se tornavam jovens, como aconteceu daquela vez. Às 3 da manhã, eu acordava suando frio e sempre conseguia ouvir um ruído de morcego rodeando a minha casa. O mesmo ruído do pesadelo. Quando visitei um padre, ele me explicou assuntos como lobisomens, vampiros
e metamorfos. Mas acreditava ele se tratar de vampiros, pois quando eles marcam a vítima, a perseguem por toda a vida. O padre me deu um frasco com água benta e pediu para que eu passasse em todas as janelas e portas da minha casa. E me alertou também de nunca convidar nenhum estranho para entrar em minha casa, pois poderia ser um vampiro disfarçado. Bem, após seguir a orientação do padre, os pesadelos diminuíram, mas não pararam. Bem, me cansei dos pesadelos. Expliquei para minha esposa e disse que iria pegar o carro e me dirigir até aquele cemitério e descobrir o que de fato aconteceu. Ironicamente, eu peguei a estrada no dia 31 de outubro e chovia muito naquela tarde. Eu tive que reduzir a velocidade para uns 80 km por hora. Bem, eu não me lembrava exatamente o caminho, mas estava disposto a fazer o necessário para encontrar aquele cemitério. Estava determinado. Com muita dificuldade, embaixo de chuva e enfrentando ruas emburacadas, acabei encontrando o temível cemitério. O lugar era realmente isolado e parecia não ter ninguém por perto. Estava aparentemente abandonado. Entrei e comecei a andar por lá. Como era previsto, o meu celular não dava nenhum sinal de vida. Andei por entre os túmulos, observando os detalhes dos falecidos, quando percebi que não havia nenhum morto recente e que a data mais próxima de óbito que encontrei foi ainda do ano de 1896. Ao longe, avistei uma mulher vestida totalmente de preto e parecia aquela mesma mulher que entregou a caixa na funerária. Ela estava em frente a um túmulo, de cabeça baixa. Comecei a me aproximar, e quando ela percebeu que eu estava chegando, me olhou de lado e subitamente seguiu caminhando adiante. Em cima do túmulo, que ela estava em frente, se encontrava aquela caixa preta. O mais estranho é que eu estava perto, mas ela dava passos muito mais rápidos que os meus. E por mais que eu tentasse, parecia que não conseguia alcançá-la. A distância aumentou, e numa curva por entre os matos muito altos, que não eram podados há muitos anos, a mulher misteriosamente sumiu. Me cansei bastante, porém, quando me virei, tomei o maior susto de minha vida. A mulher surgiu na minha frente, e tamanho foi o susto que caí para trás. E ela, com muita raiva, disse: "O que faz aqui?" Eu desabafei com ela. Disse sobre os pesadelos e sobre os vampiros. Perguntei sobre a caixa com bolsas de sangue e qual era o motivo daquilo tudo. Ela afirmou que as bolsas de sangue na caixa era para alimentar as forças das trevas que ali habitavam. E se ela não os alimentassem, as criaturas iriam atacar pessoas e animais para saciar sua sede de sangue. Perguntei para ela porque ela mesma não veio trazer a caixa com sangue. Ela disse que eu entenderia tudo mais tarde. Porém, eu precisaria ir embora daquele lugar antes do pôr do sol, ou algo muito ruim poderia acontecer comigo. Já era por volta de 17 horas, então saí dali às pressas. Quando fui em direção ao meu carro,
surgiu na minha frente aquele espectro, o mesmo dos meus pesadelos. Ele aparecia em forma de um tornado escuro e possuía olhos vermelhos, com um cheiro muito forte de podre. Comecei a rezar o Pai Nosso. Fechei os olhos e disse em voz alta: "Vá embora, em nome de Jesus!" Como a chuva ainda não tinha cessado, a escuridão tomava conta do lugar. Acelerei o carro e saí cantando o pneu. Mas logo fiquei atolado no barro e tentava a todo custo sair dali, mas era inútil. Então tive que sair do carro para empurrá-lo, pois não havia outra opção. Recolhi alguns gravetos e coloquei embaixo da roda. Fiz algumas tentativas para tirar o carro do barro. E foi quando aqueles vultos iam se aproximando de mim. Quando chegaram mais perto, percebi que eram aqueles jovens de aparências pálidas, que outrora eram velhos. E enquanto se aproximavam, me encaravam com aqueles olhos vermelhos e pareciam falarem na minha cabeça, pois fiquei hipnotizado e não conseguia me mexer, e sequer pensar em algo para sair daquela situação. Uma daquelas moças segurou meu braço e um rapaz segurou meu outro braço, e ambos começaram a chuparem o meu pulso. Em seguida, senti uma picada anestesiante e algo que parecia drenar o meu sangue. E por mais estranho que pareça, era uma sensação de puro êxtase. Era algo muito bom. Foi quando aquela senhora de preto saiu de dentro do cemitério e disse algumas palavras que eu não entendi. Porém, me fez despertar daquele transe. E aquelas criaturas logo em seguida se afastaram de mim. A velha gritou para que eu entrasse no carro e fosse embora. Quando saí do transe, o pavor tomou conta de mim novamente. E por sorte, dessa vez, consegui tirar o carro do barro. Comecei a sair de lá, e quando peguei a estrada, tenho certeza de que não via aquelas criaturas pelo meu retrovisor. Mas quando eu olhava para trás, todos estavam lá me encarando com aqueles olhos vermelhos e longas presas. Fui muito tolo em ter retornado novamente naquele lugar. Mas pelo menos desse dia em diante, eu nunca mais tive nenhum pesadelo e nem senti aquelas energias malignas. Bobo fui eu, pois deveria suspeitar desde o princípio, quando me ofereceram aquelas enormes quantias para somente levar a caixa. Pois é como se diz o velho ditado: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Ivani e moro no litoral de Pacatuba, no estado do Ceará. Este relato aconteceu no ano de 1982, quando eu tinha 19 anos e ainda morava com os meus pais. Nós éramos pessoas simples da roça, vivíamos da terra de catar milho, feijão, banana e o que vocês imaginavam tinha em nossa propriedade. O meu pai se chamava Antônio Juarez e era daquele tipo de homem
como dizemos aqui, não se abria nem para um trem. E uma parte do que a gente colhia, a gente usava, e a outra parte a gente vendia. O meu pai também fazia carvão para vender e tinha uma paixão louca por caça. E nós tínhamos 2 cães de caça que todo mundo tinha inveja. E quando eles batiam atrás de uma coisa, eles só se acalmavam quando pegavam aquilo. Um dia, eu estava na roça com meu pai e vimos um veado adulto correndo entre as árvores de uma mata grande que tinha perto de casa. E normalmente, esses bichos são bem arisco e difíceis de ver perto de casa. O meu pai disse para mim ir rápido pegar a espingarda, os cães e os mantimentos para irmos atrás deles. Eu corri o mais rápido que eu pude, peguei tudo que eu podia e então partimos para casa. E quando já estávamos quase saindo de casa, a minha mãe me lembrou do lampião para caso a noite caísse. E assim, tivéssemos uma boa iluminação no meio da mata. Saímos então para a caçada, e eu estava animado, e os cães saíram em disparada. E assim que sentiram o cheiro do animal, eles começaram a se embrenhar na mata da serra. E cada vez eles iam mais longe, até que a noite caiu. E ainda bem que a minha mãe me lembrou de levar o lampião. E quando eu já ia acender, o meu pai disse que os cães, eles haviam acuado alguma coisa. E então corremos em direção aos latidos e chegamos em uma parte da mata bem fechada. E quase que não dava para andar de tanto mato. E ali estava muito escuro. E os cães haviam acuado um tatu dos grandes. E ele havia corrido para dentro de um buraco. Porém, eu não havia pegado ferramenta para cavar um buraco. O meu pai disse então para acender um lampião. E então, em seguida, ele disse que voltássemos para casa, pois já era 21 horas e estávamos muito longe de casa. Então eu acendi o lampião e daí escutamos uma coisa vindo correndo muito rápido e do nada o veado que estávamos caçando, ele passou como um raio bem ao lado de onde estávamos e os cães partiram atrás dele e entraram em perseguição, e eu já ia correr também, quando meu pai segurou meu braço e disse para mim ficar quieto, e naquele momento tudo estava em silêncio, e só se ouvia os latidos dos cães bem ao longe, e o vento nas folhas das árvores. O meu pai, ele estava olhando alguma coisa que eu não sabia o que era. Então, ele falou que estava fugindo de alguma coisa, talvez uma onça, eu não sei bem. Começamos a escutar um barulho quebrando galhos e o mato que estava próximo. O meu pai mandou que deixassem as coisas no chão e que pegássemos as facas e a espingarda. Ele disse para mim subir em uma árvore que estava ali atrás de nós. E quando ele falou isso, eu já estava com bastante medo, pois para um homem como ele falar isso, com certeza, aquela era uma coisa séria. Então subimos na árvore e ele me deu as armas e subiu depois de mim e sem fazer barulho. Ficamos esperando na segurança, ali em cima. E então, aquele barulho de galho se quebrando logo parou. E a coisa que estava vindo em nossa direção, ela deveria ter parado.
O meu pai tentava ver alguma coisa e eu também. Mas de cima da árvore era muito difícil vermos alguma coisa. Estávamos olhando uma faixa de mato que ficava mais na frente. E foi quando eu olhei para baixo. E ali, de pé, no tronco da árvore, havia um enorme animal negro. E ele estava de pé nos olhando ali em cima da árvore. E eu nem dei tempo do meu pai ver. E então eu atirei no bicho. E aquela criatura saiu correndo para o mato. E o meu pai quase caiu da árvore com o barulho do tiro. Ele perguntou o que eu havia feito. E eu falei que havia visto um animal grande e negro que estava de pé no tronco da árvore. E nós pensamos que ele estava bem mais na frente. Porém, aquela criatura estava bem abaixo de nós. Bem, ficamos em silêncio e o meu pai perguntou aonde estavam os cães. E em seguida, escutamos um barulho no mato. Apontamos as espingardas em direção do barulho. E dali saiu um grande animal negro de pé. Ele era meio corcunda com seus braços, quase arrastando no chão de tão grande. A sua cara parecia de um cão, porém, aquilo tinha as feições humanas. Ele estava farejando alguma coisa que tínhamos deixado no chão. E nesse momento, as lágrimas já estavam caindo do meu rosto de tanto medo. E mesmo no escuro, dava para ver com a luz fraca da lua aquela criatura. E ele começou a andar ao redor da árvore. E o meu pai disparou mais um tiro. Porém, o tiro foi tão certeiro que pegou na criatura. Aquela coisa soltou um urro tão alto que eu tapei os ouvidos nesse momento. E daí ouvimos os cães voltando e aquela coisa sumiu na mata. E os cães logo chegaram e ficaram latindo no pé da árvore em nossa direção. E ficamos ali trepados no pau até o dia amanhecer. E aquela foi a noite mais longa da minha vida. Pela manhã, pegamos as coisas e voltamos para casa. E sempre estávamos atentos a todo barulho. E 2 dias depois, o meu pai foi deixar uma encomenda de carvão na área urbana. E quando já estava voltando, ele parou em uma venda para tomar uma cerveja. E foi quando ele escutou o homem da venda falando que um homem havia passado ali com um ferimento de tiro que estava sangrando muito. E o ferimento era no ombro esquerdo. Ele disse que tentou ajudar o tal homem, porém ele não queria ajuda. E disse que estava indo embora para sua casa. E então o meu pai pensou que esse homem era a tal criatura. E meu pai até pensou em comentar com o dono da venda o que tinha acontecido. Mas ele preferiu ficar quieto. E desde aquela noite, nós não caçamos mais à noite. E nem andávamos na rua até tarde. Pois aquela foi a pior noite da minha vida. Mas graças a Deus e à coragem do meu pai, eu estou aqui para contar essa história a todos vocês. Boa noite. Olá, Fael, e a todos do Elite Oculta. Eu me chamo Débora e moro em Tiradentes, Minas Gerais. E esse fato ocorreu comigo em 2015. Bem, em um certo dia, eu voltava da aula com a minha amiga Samantha e ela me contava sobre os djinns, entidades árabes que realizavam quaisquer desejos
após invocadas. Ela estava com um livro sobre Goetia e então me emprestou. Então, chegando em casa, eu li muito aquele livro e fiz então a tão dita Goetia Partworking, onde você somente visualiza o selo do Jin e faz um pedido. O meu pedido foi para um Jin que se chama Agares. Eu pedi a ele que o boy da escola que eu estava afim passasse a me notar. Bem, o tempo passou e a noite chegou. Eu estava deitada na minha cama já fazia algum tempo, mas ainda não estava dormindo. Mas já estava quase lá. Estava naquele estado de semiconsciência. Então, eu ouvi um barulho no meu quarto que acabou me acordando. E parecia ser de alguém respirando, o que era estranho, já que eu dormia sozinha. Eu acendi um abajur que tinha ao lado da minha cama, mas não tinha ninguém no quarto, somente eu. Eu fiquei em silêncio, mas não conseguia ouvir mais nada. Achei que estava imaginando coisas, então apaguei a luz e voltei a dormir. E pouco tempo depois, quando estava quase dormindo de novo, eu ouvi um barulho de alguma coisa caindo no chão do meu quarto. E com um susto, eu acendi a luz correndo e vi a minha mochila da escola no chão, aberta, com os meus livros e cadernos espalhados pelo chão. O que eu estranhei é que a minha mala já estava no chão, só que fechada. Eu achei que o meu irmão tinha entrado no meu quarto para pegar alguma coisa nela. E quando foi embora, ele simplesmente jogou a minha mochila no chão, ali aberta. Eu levantei para ir brigar com ele, mas quando eu tentei abrir a porta, ela ainda estava trancada. Eu fiquei meia confusa com isso, mas estava tão cansada que resolvi que no dia seguinte eu tentaria imaginar o que havia acontecido. E de novo, eu voltei para a minha cama e tentei dormir. E foi então que eu levei um baita susto. Quando eu estava quase dormindo, eu senti alguém agarrar os meus tornozelos. Eu soltei um grito, tentei acender o abajur de novo, só que ele estava fora do meu alcance. E o que quer que tinha me agarrado estava me segurando forte, quase me machucando. Eu tentei dar um tapa onde eu achava que o meu agressor estaria, mas não tinha nada lá. A minha mão só passou pelo ar e acertou a parede. O grito que eu soltei deve ter chamado a atenção da minha família, pois o meu pai estava batendo na minha porta perguntando o que estava acontecendo. E quando ele começou a bater na porta, o que estava me segurando me soltou e eu consegui acender o abajur. Para o meu espanto e alívio, eu estava sozinha no meu quarto. Eu abri a porta e, sem saber o que falar para o meu pai, eu falei que tive um pesadelo e gritei assustada, mas que já estava tudo bem. Ele entrou no meu quarto, olhou em volta e saiu me dando um beijo de boa noite. Eu ainda estava assustada, mas não sabia o que falar para a minha família sem parecer que estava doidona. Então, eu fiz uma busca pelo meu quarto, só que não muito grande. Eu só abri os armários, olhei embaixo da cama e embaixo da escrivania. Não achei nada de anormal. Porém, algo me chamou a atenção, que era aquele livro que falava sobre Goetia, que estava embaixo do meu colchão. Bem, mas o que quer que fosse que tinha me agarrado já não estava mais lá. Mas ainda estava aquele pouco de energia densa. E eu ainda estava assustada. Eu deixei a luz do abajur acesa e voltei a dormir.
E na manhã seguinte, por incrível que pareça, aquele garoto da escola passou a me notar e ele pediu meu telefone e a partir daí ele ficou obcecado por mim, o que me causou certa repulsa dele, pois na verdade eu só gostava mesmo quando ele se fazia de difícil, mas depois que ficou fácil, eu não gostava mais dele. Bem, o interessante é que descobri que aquele garoto era gay. Então, como era possível ele passar a gostar tanto de mim? Será que a magia tem o poder de fazer um rapaz gay gostar de uma garota? Ou um rapaz hétero gostar de um gay? Bem, a partir daquele dia, eu tive vários pesadelos com esse djinn. Então, eu devolvi o livro para minha amiga Samantha e nunca mais eu quis saber de magia, pois ainda eu sou muito inexperiente para essas coisas. Boa noite. Olá a todos do canal. Vó Chica aqui novamente para contar mais um caos da roça. Eu sei que isso pode soar completamente insano, mas realmente aconteceu. E nessa época, eu morava em uma cidade no interior de Pernambuco. Na noite de 10 de julho de 1993, lá pelas 10h30 da noite, o meu filho de 20 anos e eu estávamos voltando para casa. Eu fui buscá-lo no trabalho como era de costume, e no caminho nós estávamos conversando sobre as coisas do trabalho como sempre fazíamos. Era noite de lua clara, e tínhamos que passar por uma estradinha de terra, deserta, e cercada por matos, e às vezes até vacas ficavam no meio da estrada. E quando fizemos uma curva, eu notei um pássaro negro e bem grande na frente do carro, se movendo sem um destino e muito rápido. E quando isso aconteceu, eu já estava passando por uma rua, e era uma rua bem deserta, com pouca iluminação dos postes e com poucas casas. Eu pisei no freio, sem saber o que era aquilo, mas sem querer, eu atingi o que quer que fosse. O pássaro era do tamanho de um cachorro, maior um pouco. Ele foi até a beirada da rua, deu a volta e voou até o topo de uma árvore, e então ele desceu em seguida. E depois que desceu, quando estava a 1 metro do chão, a coisa se transformou em uma forma humana, e foi tão rápido como o piscar dos olhos. Só que era só a metade de cima de um ser humano, da cintura para cima, e parecia ser a metade de cima de uma mulher e a metade de baixo de um bode. Porém, aquilo andava em 2 pernas como uma pessoa, só que era um ser horrendo. Então aquilo saiu correndo pela rua, e a criatura segurava alguma coisa que parecia um pedaço de corrente, e aquilo emitia um som estranho que parecia um granido ou um choro esquisito. Eu olhei completamente incrédula para aquilo, enquanto aquele ser corria pela rua como se estivesse procurando algo, e então, como num piscar de olhos, aquilo se transformou em uma névoa branca que se dissipou no ar. Eu balancei a cabeça, esfreguei os olhos e falei para o meu filho: "Olha, eu acho que eu estou ficando mais cansada do que imaginava. Estou começando a ver coisas." Ele olhou para mim e falou: "Não, eu também vi aquilo."
Eu estava para falar: cuidado, tem alguma coisa na rua, quando você pisou no freio. Eu pedi para ele descrever para mim o que ele tinha visto. E o que ele falou era exatamente o que eu tinha visto. E todos os pelos do meu corpo se arrepiaram em seguida. Eu tirei o meu pé do freio e continuei pela rua, passando pelos últimos quarteirões até chegar na nossa casa. E tudo aconteceu muito rápido, mas foi muito vívido e real para nós dois. Eu fiquei tão abalada com aquilo que naquela noite eu tive um pesadelo com aquela coisa. E eu sonhei que tinha atropelado a coisa e que tinha que explicar para a polícia, porque quando a polícia chegou, aquilo era completamente humano. Mas durante a noite, aquela coisa invadia o meu quarto e eu estava em uma paralisia do sono e aquilo tentava morder o meu pescoço. Bem, mas foi apenas um pesadelo, pois eu não estava em paralisia do sono, mas quando acordei, eu pude sentir o meu pescoço um pouco dormente. Acordei com aquele pesadelo na cabeça e concluí que aquela dormência no pescoço foi causada pelo meu subconsciente. Ou talvez aquela criatura poderia ser algum tipo de vampiro espiritual ou psíquico. Bem, eu fiquei com a minha sanidade abalada, pois eu também não acreditaria nisso se o meu filho não tivesse testemunhado a mesma coisa que eu. E depois desse dia, eu passei a dormir de janela fechada e nunca mais sonhei com a coisa. Boa noite. Uma estranha criatura deixou apavorados os moradores do bairro de Peixinhos, em Olinda, em meados do século passado. As testemunhas descreveram um ser peludo e feroz, com todas as características de um verdadeiro lobisomem. As autoridades policiais se apressaram em dizer que não passava de um maníaco sexual disfarçado. O fato é que o caso nunca foi esclarecido, e tirem então as suas próprias conclusões. E o relato a seguir é o trecho de 2 reportagens sobre o assunto publicadas em agosto de 1978 pelo jornal Diário de Pernambuco. Uma figura estranha, querendo imitar um lobisomem, há vários dias vem inquietando as famílias residentes em Peixinhos, e notadamente na localidade conhecida como Cabo Gato, formada há mais ou menos 60 anos. A polícia do distrito está mobilizada para pegar a criatura e várias investidas já foram feitas sem nenhum resultado positivo. A informação foi do agente-chefe José Alves, do 13º Distrito. Ele disse ter sido informado que o lobisomem só aparece quando a criatura vê mulheres, razão pela qual os agentes estão se preparando para colocar mulheres como isca, ou então usarem disfarces com roupas femininas, a fim de atrair o misterioso lobisomem. Uma terça-feira à noite, quando todos retornavam de uma sessão espírita em Águazinha, as faxineiras Cleusa Maria e Eunice Oliveira, ao passarem por Cabo Gato, elas ouviram um urro estrondoso saindo de um matagal, e em seguida aparece uma figura horripilante. Essa figura perseguiu as duas por mais de 100 metros e somente desapareceu quando elas gritaram e foram socorridas por vários rapazes que bebiam em uma barraca. O fato foi levado ao conhecimento do delegado Paulo e do agente José Alves. Ambos dizem não ter medo de lobisomem
e ficaram encarregados de agarrar o animal. E até esse dia, aquela criatura não foi vista ainda pelos policiais que esperam colocá-lo na jaula especial do 13º Distrito, pois a mesma está de portas abertas, esperando a chegada do lobisomem. Boa noite. Olá, eu me chamo Diego, moro em Minas Gerais e esse fato ocorreu há uns 10 anos. Era um domingo quando aquilo apareceu pela primeira vez. Bem, eu não vi, mas quase 5 pessoas viram aquele fenômeno, e se não mais pessoas. Estava passando na TV um filme sobre alienígenas e eu, os meus irmãos e os meus primos estávamos vendo aquele filme na varanda de nossa casa, quando eu saí para tomar água. E quando eu voltei, todos me disseram que viram uma luz azul sair de um coqueiro que fica em frente à nossa varanda, depois de um muro que separa o nosso condomínio do outro, pois moramos num condomínio fechado. A luz azul que saiu da copa do coqueiro era em forma de um cilindro, e por alguns segundos aquela luz parecia que saía de uma nuvem até o coqueiro. E quando a luz cilíndrica sumiu, ficou uma espécie de gosma azul no coqueiro, como se fosse um azul fluorescente. Aquela gosma foi caindo, e conforme aquilo caía, ia diminuindo, até que desapareceu. Não pudemos ver o que aconteceu com a gosma, porque ela caiu do outro lado do muro, e talvez tenha sido melhor assim, pois quem sabe, aquilo poderia ser até radioativo por causa da cor azul fluorescente. E no dia seguinte, no mesmo horário, aconteceu a mesma coisa. A luz azul cilíndrica em cima do coqueiro por uns 3 segundos e deixando aquela gosma azul escorrendo pelo coqueiro. Só que dessa vez, aquilo caiu do meu lado do muro. Bem, ninguém foi ver o que era aquilo, talvez por medo, e ninguém se arriscou a ir até lá. E no outro dia cedo, não havia nem sinal daquela gosma azul ou da luz azul sobre o coqueiro. Quando contamos esse fato para outras pessoas, uns não acreditaram e outros disseram que já viram algo muito parecido. Será que aquela região onde eu morava seria um lugar visitado com frequência por seres de outro mundo? Boa noite.
Aquela noite, eu sonhei com uma espécie de demônio que parecia muito com Pazuzu do filme O Exorcista. E ele queria que eu fizesse coisas para ele, mas eu falei que nunca faria nada do que ele quisesse. Ele falou que faria de tudo para que eu me arrependesse do que eu tinha dito. E foi quando os pesadelos começaram. Eu sempre tinha um pesadelo em que uma entidade que parecia a morte, a figura vestida no manto negro e com a foice, dava em pânico. O meu coração batia forte e às vezes eu estava suando fria e sentia como se alguma coisa estivesse rindo de mim no quarto escuro. E eu tive esse pesadelo toda noite por uma semana. Então, as coisas pioraram. Numa noite, eu estava lendo a minha Bíblia, uma coisa que eu fazia todo dia. E enquanto eu estava lendo, a minha visão foi escurecendo e eu acabei ficando totalmente cega. Eu fechava e abria os olhos e nada, tudo escuro. Eu acendia e apagava a luz do abajur do lado da minha cama, mas eu não conseguia ver nada. Então, eu comecei a rezar fervorosamente para que isso acabasse e para que aquilo fosse embora, mas a cegueira durou por 4 minutos e depois eu fui jogada com tamanha violência na minha cama que eu bati nela. Quiquei e caí no chão. Isso aconteceu pelos próximos 3 dias e depois
desses 3 dias de puro terror, numa tarde, eu ouvi o meu irmão entoando alguns cânticos e alguma evocação no quarto dele. Eu fui até a porta dele, que estava um pouco aberta, e ele estava lendo algo de um livro e entoando algo que eu não conseguia entender. Mas no livro eu pude ver claramente que estava escrito Grimorium Verum. E mais tarde eu descobri que ele estava lendo instruções de como invocar djinns. Djinns são demônios na cultura árabe. Mas ele não tinha feito o ritual para controlar o demônio, e agora a entidade estava solta pela casa e fora de controle. Eu voltei para o meu quarto e rezei para que nenhum espírito pudesse entrar lá, e depois disso não fui mais atacada. Eu não sei se trancar o meu quarto simplesmente funcionou, ou se aquilo simplesmente foi embora por qualquer outra razão. E antes das coisas piorarem, a minha mãe também começou a ser atacada por essa entidade. Então finalmente ela decidiu que nós mudaríamos de lá. O problema foi que nós nos mudamos para uma casa ainda mais no interior, onde tinha uma mata nos fundos e poucos vizinhos por perto. A casa em que havíamos nos mudado aconteciam muitas coisas estranhas, mas pelo menos o que acontecia não chegou a nos atacar. O espírito que habitava ali simplesmente abria e fechava as portas, acendia e apagava as luzes, e nunca me causou mal nenhum. E eu também nunca me senti ameaçada lá. Mas o problema era a mata que havia nos fundos da casa, pois o meu irmão não parou de tentar invocar espíritos. Ele arrumou uma turma com 3 amigos, e com frequência eu presenciava eles fazendo rituais dentro da mata. E quando eu fiz novas amizades no novo lugar onde estávamos morando, eu e um grupo de amigos íamos sempre explorar aquela mata sinistra, e tenho motivos para acreditar que há um espírito mau vivendo dentro daquela mata que fica perto da minha casa. A parte onde esse espírito vive fica um pouco a mais de 1 quilômetro dentro da mata cerrada. Algumas vezes, os meus amigos e eu estivemos nessa área da mata onde aquilo vive, e foram apenas 3 vezes, sem incluir a vez que achamos aquela parte da mata. Então, todos nós começamos a sonhar com um pássaro negro muito grande, e a ideia que tínhamos dele era um pouco diferente um do outro, mas no geral era o mesmo pássaro. A primeira vez que fomos para lá depois de ter achado o lugar, estávamos em um grupo de 8 pessoas, e nós não vimos e nem ouvimos nada de paranormal durante toda a caminhada, exceto um amigo meu que disse que sentiu uma mão agarrar o ombro dele quando não tinha ninguém por perto. Bem, a 4ª vez que fomos naquela mata foi totalmente diferente. Havia apenas 3 de nós dessa vez, e assim que nós atravessávamos o riacho, chegamos a uma área onde as árvores eram um pouco mais altas e a temperatura caiu bruscamente. Era como se estivéssemos entrado em uma geladeira e estávamos no meio do verão. A temperatura caía cada vez mais à medida que íamos avançando. Então, começamos a ver luzes fracas se movendo na altura do chão e depois desaparecerem. Elas se moviam rápido e vimos um total de 3 no chão e uma na altura do topo das árvores. Então, vimos uma sombra pular de árvore em árvore pelo canto dos nossos olhos, e isso poderia ser descrito como algum tipo de animal, mas não parecia ser, pois aquilo era enorme,
Não fazia barulho nem ao pular entre as árvores e fazia o pelo da nossa nuca se arrepiar. E a todo momento nós ameaçávamos voltar, basicamente sempre que ouvíamos algo fora do normal. Ouvíamos aquelas luzes, mas sempre nos controlávamos e acabávamos indo em frente. E quando chegamos na área assombrada, eu queria acender uma fogueira para mostrar que não estávamos com medo. Mas os meus amigos imediatamente me impediram, falando que isso poderia enfurecer a entidade. Um deles começou a chorar de repente, e nós perguntamos o que era, e ele não soube responder. Ele dizia que só estava sentindo uma angústia e que não conseguia parar de chorar. Naquele momento, eu comecei a sentir uma tristeza enorme, e o meu outro amigo falou que estava sentindo um medo que ele nunca tinha sentido na vida dele. E também estava sentindo toda a tristeza que emanava daquele lugar. E falou que era melhor a gente ir embora dali. E todos nós concordamos. Olá a todos do canal, me chamo Ronaldo, tenho 43 anos e na época deste fato eu tinha apenas 21. Tudo aconteceu quando eu me mudei para a minha casa nova no interior do Mato Grosso. Desta vez seria diferente e eu pensei, mas lá estava eu sem dinheiro, sem trabalho, no meio do nada e morando em uma casa realmente assustadora e assombrada por criaturas bizarras. E a última coisa no mundo que eu queria. Tudo começou quando eu decidi fazer uma nova tentativa de sair da cidade grande de uma vez por todas. Eu odeio cidades grandes, mas sempre acabava em uma para conseguir me sustentar financeiramente. Esta é uma história honesta e verdadeira sobre a casa assombrada onde eu fui parar. Ela era isolada do mundo e o vizinho mais próximo ficava a mais de 5 quilômetros de distância. Era o começo do verão e eu estava ansioso para sair de Cuiabá. E finalmente, depois de ter procurado em todo lugar, eu consegui um emprego como técnico de uma rádio em uma cidadezinha do interior mato-grossense. A cidade ficava a cerca de 30 quilômetros do vale, quase inabitado,
onde eu esperava morar de novo, e ainda para piorar, ficava próximo da floresta amazônica e bem próximo de onde passava o rio Xingu. Eu fui para a estação de rádio assim que cheguei na pequena cidade, e depois de apresentações e ouvi o que era esperado de mim no serviço, eu fui para o meu vale favorito. Tudo estava um mar de rosas, pelo menos no começo. Eu tinha alguns amigos no vale de quando eu morei ali antes, então eu achei que poderia ficar com eles até arranjar um lugar meu. E depois de 2 semanas, as coisas não estavam indo tão bem na estação de rádio. Eles tinham mudado de ideia quanto a ter um técnico com período integral lá. E além de técnico, eu também era locutor. Então eles estavam avaliando a minha função e horário. No entanto, isso não acabou com as minhas esperanças de conseguir um bom emprego em outra rádio e conseguir ficar na região. Eu já tinha visto várias casas para alugar, mas nenhuma me agradou muito. E um dia, finalmente, eu vi um velho amigo, o Beto, e a sua recém-casada esposa. Ele também estava procurando um lugar para alugar e tinha algumas ideias que eu não tinha pensado. Tinha um lugar que ele me descreveu que parecia ser maravilhoso. Era uma casa de fazenda velha de 2 andares, 5 quartos, completa com celeiro e estábulo. A casa estava a 15 quilômetros da cidade mais próxima, e para chegar nela tinha uma estrada muito pouco usada. O aluguel na época era de R$ 75 por mês, e o proprietário havia baixado o aluguel da casa em troca da reforma feita nela, segundo o Beto. Bem, eu estava começando a me animar, até que a sua querida esposa acrescentou que a casa era assombrada. Ela dizia que as pessoas se mantinham afastadas dali, pois uma criatura pássaro gigante que rondava a fazenda, além de outros relatarem avistar um lobisomem pelas proximidades. E para piorar ainda mais, a casa também era assombrada. E como era a primeira vez que eu encontrava a esposa do Beto, eu não sabia o que pensar. O Beto não era nem um pouco supersticioso, e julgando pelo que eu tinha ouvido falar sobre a esposa dele, ele também não era. Mas mesmo assim, eu resolvi ir ver a casa. Talvez ela não gostasse de casas antigas que precisassem de reforma. Eu consegui chegar na casa no começo da tarde. Era um verão quente e o ar fresco e as florestas e o rio ao longe deram um ar muito atraente à casa. Eu podia ver o celeiro e outras construções ao longe do terreno. E quando eu me aproximei da porta da frente, eu notei que a maioria da madeira estava podre e tinha caído durante os anos, deixando assim a varanda intransitável. Então, eu me lembrei que o Beto me falou para entrar pela entrada de trás da casa, e eu fui lá para trás e entrei pela cozinha. E tudo o que eu pensava era como seria bom morar em uma casa de fazenda. Lá dentro, eu fui recebido pelo som de uma torneira vazando, e eu fui para a pia e tentei em vão desligar a torneira. E isso só piorou as coisas. Começou a sair mais água, então eu decidi deixar isso para lá e continuar com a minha visita. A cozinha era gigantesca, do tamanho de uma grande sala, com um teto bem alto, com armários grandes com porta de vidro. E depois de ter olhado a cozinha e a fria despensa com entrada do lado da cozinha, eu continuei para a sala de estar. A sala de estar devia ser 2 vezes maior do que a cozinha, com um teto igualmente alto, e eu estava cada vez mais empolgado. E saindo da sala,
Eu entrei em um corredor que levava para a parte da frente da casa, e do lado esquerdo do corredor tinha o único banheiro da casa. E continuando pelo corredor, haviam 4 quartos, sendo que 3 tinham janelas que davam para a frente da casa. E 2 deles tinham portas para fora da casa que davam para a varanda. Eu ficava cada vez mais ansioso para morar naquela casa, e quanto mais eu olhava para ela, mais eu gostava. Eu gostei tanto que eu até tinha esquecido o comentário que a esposa do Beto havia feito. E depois de ter feito o tour pela parte de baixo da casa, eu subi para ver o andar de cima. A casa originalmente havia sido construída, sendo 4 quartos e o banheiro, e também a cozinha, e a sala, e a parte de cima que pegava metade da casa, havia sido construído depois. A escada dava para um corredor que ia de uma ponta a outra da parte de cima da casa. E na esquerda do corredor tinha um pequeno quarto que era um depósito com material de construção e alguns restos de madeira. E para a direita tinha uma porta que dava para um quarto com porta, maçanetas, janela, lustres e tudo num estilo antigo meio colonial. Eu estava pensando que era uma casa maravilhosa. E agora, eu estava indo em direção do outro quarto no final do corredor que estava com a porta trancada. E quando eu destranquei, abri a porta e entrei. Eu notei que o quarto tinha sido reformado recentemente com papel de parede e tudo mais. Então finalmente começou. E quase que imediatamente, quando eu entrei no quarto, eu não me senti muito confortável. O quarto estava muito frio e parecia que a minha cabeça havia parado de funcionar. Apenas, há alguns momentos, olhando a casa, parecia que era um sonho virando realidade. Mas no momento que eu entrei nesse quarto, eu não sentia mais nada. Só a impressão que tinha alguém me olhando à minha direita, que era a frente da casa. Eu virei nessa direção e notei que um buraco havia sido cortado na parede perto do chão e estava coberto por um saco plástico preso com fita adesiva na parede. Era provavelmente a entrada para o forro da parte original da casa. Eu fui até o buraco e tirei o plástico para poder olhar lá dentro. Talvez foi porque os meus olhos não estivessem ajustados com a escuridão, mas eu tive a impressão que eu vi um par de olhos vermelhos e grandes me olhando da escuridão. Então vieram os barulhos, estalos na madeira, como se alguém estivesse vindo do forro na minha direção bem devagar. Eu senti uma sensação estranha, mas parecia que nada estava se mexendo ali dentro, só que os olhos não estavam mais lá. Eu coloquei a cabeça lá dentro e olhei de um lado para o outro, mas só via sombras da madeira da estrutura. Eu decidi que era só a minha imaginação, então coloquei o plástico de volta no lugar e me virei para ir embora. Mas eu simplesmente não conseguia me livrar da sensação que eu estava sendo observado enquanto eu saía do quarto. Eu abri a porta, saí e fechei a porta atrás de mim. E enquanto eu descia a escada, eu tentei esquecer aquela sensação estranha que eu senti no quarto. E de novo, eu estava encantado com o lugar. Eu fui para a cozinha e saí da casa e me afastei uns 30 metros da casa e dei uma boa olhada em volta, pensando como ia ser bom morar em um lugar como aquele. E subitamente eu senti que estavam me observando de novo. Eu olhei na direção de onde vinha a impressão e era bem em uma entrada de ar que tinha na lateral da casa, onde ficava o forro da parte original da casa.
Eu não conseguia esquecer ou ignorar aquela sensação, não importa o quanto eu tentasse. E depois que eu voltei para a cidade, eu acabei esquecendo a parte esquisita da visita e só podia pensar na parte boa e de como eu tinha gostado do lugar. Mas eu realmente não estava muito afim de me mudar para lá sozinho. Então, eu coloquei isso de lado por um tempo. Alguns dias depois, eu recebi um telefonema avisando que o meu irmão e um amigo dele estavam vindo me visitar. Eu sabia que o meu irmão queria sair da cidade tanto quanto eu, pois ele sempre falava de vir para o interior para morar comigo. E quando ele chegou, ele me falou que o amigo dele e ele queriam ficar comigo o verão todo. Finalmente, essa era a minha chance de mudar para a casa que eu tinha visto. O meu irmão concordou em dividir o aluguel comigo depois que eu falei sobre o lugar para ele. Nós falamos com o dono da casa e depois levamos a minha mobília. A mesma estava guardada em um depósito desde a minha última tentativa de morar na área. E assim fomos para casa. Eu escolhi um dos quartos de baixo do lado do banheiro e a primeira noite foi bem calma. E depois do terceiro dia, depois de não terem encontrado emprego nenhum, o meu irmão e o seu amigo me falaram que estavam indo embora de volta para a capital. Então, lá estava eu, morando sozinho em uma casa gigantesca, no meio do nada e potencialmente assombrada. Os barulhos geralmente aconteciam por volta de 11 da noite, e no começo eu só ouvia algo arranhando as paredes, e depois, durante as noites, eu ouvia fortes bater de asas lá fora, mas eu não tinha coragem de ir ver o que era. E aquela coisa que arranhava as paredes, eu pensei que poderiam ser ratos. E depois de alguns dias, eu comecei a ouvir passos fortes no andar de cima. Era como se alguém estivesse arrastando algo por aquele quarto estranho no andar de cima. Eu lembro de colocar a minha orelha contra a parede para ver se o barulho vinha mesmo da casa. E realmente vinha. E como eu tinha um aparelho de som, eu simplesmente aumentava o volume o suficiente para que não ouvisse os passos que vinham do segundo andar. Eu geralmente ficava acordado até não poder aguentar mais de sono, geralmente entre 1 e 2 da manhã. E isso era padrão toda noite. E depois de 2 semanas, eu finalmente encontrei um emprego como locutor em uma rádio, e para minha sorte, era como locutor da madrugada. Então, eu entrava às 20 horas e voltava para casa às 6 da manhã, mas infelizmente o trabalho era dia sim e dia não. Então, com o adicional noturno, eu recebia quase um salário na época. Eu saía de casa de bicicleta por volta das 18 horas e chegava em casa às 7h30 da manhã e já ia direto para a cama. E de manhã, o lugar era um silêncio absurdo e eu nem via gente, pois o vizinho mais perto ficava a mais de 5 quilômetros. Mas um dia, eu vi um senhor na entrada da fazenda e eu perguntei a ele o que ele queria. E então, ele me perguntou se eu estava morando ali. Eu disse que sim. Então ele apenas disse que eu tomasse cuidado, trancasse bem as portas e não saísse lá fora à noite por nada nesse mundo, não importasse o que eu ouvisse. Perguntei a ele se tinha algum ladrão na região, e ele disse que o que rondava ali não era desse mundo. E depois disso, ele deu de costas e foi embora. Admito que comecei a me preocupar, e depois de várias semanas vivendo assim, eu fui falar com um amigo,
o Diogo, que morava em Cuiabá e que também estava tentando fugir da cidade grande. E como ele estava procurando um lugar para ficar, eu ofereci um dos meus quartos e o Diogo aceitou na hora. E tendo 5 quartos para escolher, ele pegou um que ficava no andar de baixo, perto da escada, na parte da frente da casa. Na manhã seguinte, o Diogo me perguntou algo muito interessante. Ele perguntou o que eu estava fazendo andando para lá e para cá no andar de cima na noite anterior. Eu falei que eu não havia subido lá em cima. Ele não acreditou e falou que eu fiquei andando no quarto de cima do quarto dele. Mas eu falei que em cima do quarto dele não tinha nada, era somente o forro. E depois de mostrar o andar de cima, eu finalmente convenci ele. Agora, ele tinha chegado na mesma conclusão que eu, que tinha alguma coisa lá em cima. Então, do seu jeito estranho de tentar me confortar, eu acho, ele me contou uma experiência sobrenatural que ele teve quando criança. E dizia ele que acreditava no sobrenatural, pois certa vez que ele estava em um sítio de sua família, um cachorro grande, maior que uma pessoa, rondava o sítio e tentava entrar na casa, e a sua família sempre falava que era um lobisomem. Bem, um certo dia, o Diogo me perguntou sobre cavalos que ficavam percorrendo a fazenda à noite. Eu disse que lá não tinha cavalo nenhum. Então, ele contou que escutou trotar durante toda a madrugada, até que ele começou a ouvir gritos, como se várias mulheres gritassem. Ele tentou abrir a janela para ver o que era, mas logo os trotar pararam e um clarão muito forte vinha lá de fora. Então ele fechou a janela, que era de madeira, e nem quis saber do que se tratava aquilo. Diogo ficou na minha fazenda assombrada por 2 semanas e então se mandou, me deixando sozinho para ser assombrado sozinho. Algum tempo depois, eu acabei esbarrando com uma amiga na cidade. Ela me perguntou como eu estava e onde eu estava morando. E quando eu falei para ela, o seu comentário foi: "Ó, aquela fazenda é amaldiçoada." Então ela me contou a história da fazenda. Ela falou que uma família havia se mudado para a casa algum tempo atrás e um dos filhos do inquilino ocupou o quarto da frente do 2º andar. Ele começou a fazer sessões espíritas, brincadeira do copo e invocações perigosas. Então, muita coisa ruim começou a acontecer com a família, e depois de pouco tempo eles acabaram se mudando. Ela falou que o estado que eles se encontravam era emocionalmente precário, pois também havia boatos que um lobisomem rondava pela fazenda, pois aquele lugar era onde ele ia à noite para abater as criações. Daí, os primeiros donos, não aguentando mais, eles se mudaram da fazenda. E quando eu voltei para casa, eu não tinha certeza se tinha gostado de ter ouvido essa informação sobre a casa. Algumas noites depois, tinha tanto barulho no andar de cima, e ali estava uma bagunça que parecia que o que quer que fosse estava fazendo aquela zona toda e ia descer as escadas. Eu estava tão assustado, já estava fazendo planos de por qual janela pular e qual roupa levar. Nem o aparelho de som conseguia mascarar o barulho mais. No entanto, nada se materializou aquela noite. A minha paz era nos dias que eu trabalhava à noite na rádio e já estava quase falando para o meu patrão me contratar por tempo integral, sem me pagar nada mais por isso. Até que aconteceu que eu terminei de contar essa história. Juro que a rádio recebeu várias ligações
de pessoas que juravam ter avistado esse lobisomem na mesma estradinha que eu passava. Bem, fui embora e eles disseram que não viram nada lá fora. Mas não demorou muito e uivos muito altos vinham da floresta, a mão na porta e começou a rezar. E todos nós ouvimos quando os pratos, panelas e a mesa da cozinha começaram a vibrar